Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de exercícios de resistência dos materiais. Você está no canal de YouTube de Fabricação Mecânica do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, campus Hortolândia. Eu sou o professor Augusto e na aula de hoje a gente vai fazer mais um exercício de tração e compressão, aplicando os conhecimentos que a gente viu nas aulas teóricas. Então o problema é um problema tirado do livro do professor Gear, Mechanics of Materials, tá? Ele tem a versão brasileira também, eu tirei esse aqui da versão americana. O exercício é o seguinte: você tem um poste tubular sustentado por dois cabos dotados de dispositivos tensores. São esses carinhas aqui, os turnbuckles, tá? Então quando a gente gira eles, os cabos são tracionados e a gente gera compressão no poste. Então, estou tracionando esse cabo e esse cabo vai pressionar esse tubo para dentro do solo, em direção a dentro do solo, então esse tubo está trabalhando sob compressão. Então, ambos os cabos são tensionados com 110 kN, 110 kN em cada um deles. Se a espessura da parede do tubo é de 15 mm, então espessura da parede do tubo de 15 mm, qual deve ser seu diâmetro externo mínimo para que ele não exceda a tensão admissível de compressão de 35 MPa? Sabendo que esses dois cabos, né, esse é um problema simétrico, né, isso aqui vai ser muito importante para a gente, para a resolução do problema, esses cabos estão perfazendo 60 graus com relação à horizontal, tá bom? Então, vamos lá resolver esse problema. Então o problema vai ficar ali no cantinho, tá? Basicamente é um problema que tem característica de problema de dimensionamento, tá? Então, no problema de dimensionamento, a gente sempre vai pegar as tensões admissíveis. Se eu estou falando de dimensionamento, eu estou falando de tensão admissível, uma força que está agindo, nesse caso de compressão, dividido pela área que resiste à compressão, tá bom? Então ele está falando que a gente tem uma tensão admissível de compressão de 35 MPa. Então esse cara aqui de tensão admissível é conhecido. A força, eu preciso descobrir quanto é que vale, tá? Então eu tenho condições já de descobrir quanto é que é a força. E aqui dentro, essa área de compressão, a área que resiste à compressão, é o que vai envolver a pergunta efetivamente do problema, que ela envolve o diâmetro externo, tá? Então vamos fazer o nosso trabalhinho. Então esse vai ser sempre o nosso foco, nosso norte, tá? A gente vai trabalhar com a definição de tensão admissível, a tensão atuante, a máxima tensão que você pode tolerar dentro do seu problema, dentro desse caso. Então vamos primeiro descobrir quanto é que vale essa força de compressão. Tá? Então para descobrir quanto é que vale essa força de compressão, a gente vai dar uma olhada lá de novo naquele problema. Tá? Então a gente tem o nosso poste, e esse poste está sendo puxado para baixo de forma simétrica pelos dois cabos, tá? Então esse é um problema simétrico, vou traçar uma linhazinha de simetria aqui pra gente, a gente vai utilizar isso para que as nossas contas fiquem um pouquinho mais rápidas, tá? Então eu vou olhar só um dos dois lados desse problema de simetria, vou pegar aqui o lado direito, tá? Vou pegar o lado de cá. Então, esse cabo aqui, a força que está agindo no cabo, tá? Então vamos chamar de uma força F aqui que está agindo nesse cabo. Vamos chamar essa força, o meu problema me diz que ela vale 110 kN. Então, o que eu tenho que saber agora nesse momento é que eu não estou interessado exatamente na força do cabo, eu estou interessado na parcela da força do cabo que gera compressão no meu poste, tá? Então, esse postezinho aqui, se vocês perceberem, né, eu tenho essa componente vertical que está apontando aqui para baixo, vai ser a componente dessa força que está inclinada aqui, que está gerando a compressão nesse cabo. A componente horizontal dele, ela vai ser anulada, né? Lembra que a gente tem um problema simétrico. Então, de um lado eu vou ter essa força horizontal do lado de cá, do outro lado eu vou ter a outra força horizontal, as duas estão alinhadas, então eu vou ter que somar essas duas forças para descobrir quanto é que eu tenho de força gerando compressão nesse poste. Só que, por conta da simetria, a gente tem cada força horizontal apontando para um lado, então essas duas forças horizontais vão acabar se cancelando. Tá bom? Então o que eu estou interessado nesse momento? Eu estou interessado nessa componente vertical que eu vou chamar de Fy. Então, essa componente vertical, ela mora dentro daquele triângulo, né? O triângulo retângulo correspondente à decomposição cartesiana dessa força. Tá? Então aqui eu vou ter meu Fy, que é em quem eu estou interessado nesse momento. Em seguida, eu vou ter na minha hipotenusa a força F, que eu conheço quanto é que vale. Ela vale 110 kN. E aqui embaixo, eu sei, de acordo com o problema, que eu tenho 60 graus. Tá bom? Então, 60 graus, o cateto que eu quero descobrir é o cateto oposto ao ângulo de 60 graus, né? Então, aqui ele está de frente a esse ângulo, e eu conheço a hipotenusa, né? Então, se a gente escreve das nossas definições de funções trigonométricas,
a gente pode escrever então que seno de 60 graus vale o cateto oposto, FY, dividido pela hipotenusa F. Certo? Então eu sei quanto é que vale a hipotenusa, consigo descobrir quanto é que vale FY. Então, FY vai valer seno de 60 graus vezes a hipotenusa F. Indo na nossa calculadora, a gente descobre seno de 60 graus vale 0,86866. Tá? Então, 0,866 vezes 110 kN. E eu descubro então que esse FY, estou fazendo na calculadora que vocês não estão vendo aqui, tá? 110 kN. Eu descubro então que a minha componente vertical vale 95,26 kN. Então, essa é a componente vertical. Quanto é que é a força de compressão? Lembra que eu estou querendo saber quanto é que é a força de compressão que carrega esse poste, né? Olhando para esse cara aqui, a gente descobre, né, fica muito claro da gente ver que a minha força de compressão vai ser simplesmente a soma dessas duas componentes verticais. E como o meu problema é simétrico, eu resolvi para um dos lados o meu problema, mas para o outro lado eu tenho o mesmo valor dessa componente, né? Então a minha força de compressão ela vai estar apontando para baixo, logicamente ela vale duas vezes essa força de Y. A força de compressão sobre o poste vale 95,26 vezes 2, vale 190,52 kilonewtons. Então, através do meu sistema de cabos tensionados, cada cabo tem 110 kilonewtons de tensão, de tração, e isso está gerando uma força de compressão sobre o poste de 190,52 kN, tá bom? Então, a gente está aqui de novo, né, voltando ao nosso conceito de tensão admissível, a gente está construindo o nosso problema a partir desse conceito, tá? Então, a gente já tinha anteriormente a tensão admissível, que era um dado do problema, e agora a gente já sabe quanto é que é a força de compressão que age sobre o nosso o poste, que vale 190,52 kN. Então, com isso, né, isso me dá subsídios para descobrir quanto é que tem que valer aquela área. Tá? Então, vou trazer para o lado de cá essa definição e vamos definir quanto é que vale o valor dessa área. Tá? Então, a minha tensão admissível vai valer a força de compressão dividido pela área de compressão, e eu estou interessado na área de compressão. Então, vou pegar a área de compressão, passar multiplicando pela tensão, e a tensão vou passar dividindo, né? Na verdade, estou trocando a posição desses dois caras. Então, a minha área de compressão vai valer o valor da força de compressão dividido pela tensão admissível de compressão nesse camarada. Então, para as unidades ficarem coerentes, né, eu não posso botar as forças em kilonewtons, né? Lembra que se as minhas tensões estão em megapascals, eu tenho que botar sempre as forças em newtons. Então, eu vou fazer a transformação, né? Para passar de kilonewton para newton, basta eu multiplicar por 1000. Então, eu tenho 190.520 newtons dividido pela tensão admissível de compressão, que vale 35 megapascal, dado do problema. Então, vamos fazer essa conta. 190.520 dividido pelos 35. A gente chega à conclusão que a minha área que resiste à compressão tem que ser de 5.443,6 milímetros quadrados. Então, que área é essa? É a área mínima que eu tenho que ter resistindo à compressão naquele poste, para que eu não exceda aquelas tensões admissíveis. Tá? Então, se a área do poste for maior do que 5.443,6 milímetros quadrados, o que vai acontecer é que as minhas tensões serão menores do que os 35 megapascals e eu estou do lado bom da coisa. Se a minha área for menor, isso queria dizer que a gente estaria ultrapassando a tensão de compressão, a tensão média estaria ultrapassando a tensão de compressão e a gente precisaria, a gente entraria numa zona de falha. Tá?
Então, com esse parâmetro, eu sei que o valor da área é esse valor aqui. Só que ele não está me perguntando o valor da área, ele está me perguntando qual que tem que ser o diâmetro externo do tubo. Tá? Então, a gente vai ter que ver qual que é a relação entre o diâmetro externo do tubo e a área desse tubo. Tá? Então, só deixa eu excluir essas coisas todas. Então, eu sei que o valor da minha área vai ser 5.000, no mínimo 5.443, e eu preciso descobrir então quanto é que vale essa área do tubo. Então, quando a gente tem uma área de tubo, né, basicamente o que a gente tem dois círculos concêntricos. Eu tenho um círculo externo, caracterizado pelo diâmetro externo, tá? Vamos marcar aqui. Eu tenho um diâmetro externo. E eu tenho um círculo interno, caracterizado pelo diâmetro interno. A informação que eu tenho no problema, né, se vocês forem olhar ali o enunciado do problema, eu tenho uma informação não sobre nenhum dos dois diâmetros, eu tenho informação sobre a espessura do tubo, tá? Então prestem bem atenção, vou até mudar a cor aqui, para a gente ter uma forma diferente de marcar esse cara aqui. Então o que me foi dado no problema foi a espessura do tubo, que eu vou chamar de T. A espessura do tubo é de 15 milímetros. Então, qual que é a relação entre o diâmetro externo, o diâmetro interno e a espessura? Então, se vocês olharem aqui no sentido do diâmetro, né, a gente vai ter a diferença entre o diâmetro externo e o diâmetro interno, é o diâmetro interno, mais uma vez a espessura de um lado e outra vez a espessura do outro, certo? Então, se vocês precisarem, pausem aí, desenhem no caderno de vocês, mas fica bem possível de enxergar que o diâmetro externo vale o diâmetro interno, mais 2 vezes a espessura. Ou se vocês preferirem, né, talvez fique até mais fácil para a gente fazer o restante das contas. Eu sei que eu descubro que o meu diâmetro interno vai ser o diâmetro externo menos 2 vezes a espessura. Tá, então com essa relação aqui, eu consigo escrever as minhas funções de área sempre em função de diâmetro externo e espessura. Diâmetro externo é o que eu quero descobrir no problema, essa aqui vai ser a minha incógnita, e o que eu já conheço é a espessura, tá bom? Então, como é que a gente vai denotar essas áreas, tá? Quando a gente tem uma área tubular como essa, a gente vai pegar o seguinte, que a área total, vamos escrever aqui embaixo, tá? A área total vai ser a área externa menos a área interna. Essa área é a achurada que eu tinha desenhado aqui anteriormente, tá? Então, quanto é que vale essa área externa? A área externa vale π vezes o diâmetro externo ao quadrado dividido por 4. Quanto é que vale a área interna? π vezes o diâmetro interno ao quadrado dividido por 4. Só que agora eu já sei, né? Eu sei como eu consigo expressar esse diâmetro interno em função do diâmetro externo e da espessura. Então, basicamente essa área que eu estou querendo calcular, ela vai valer π vezes o diâmetro externo ao quadrado dividido por 4, isso aqui era a área externa. E no lugar da área interna eu posso escrever então que vale π vezes, vou abrir o meu parênteses ali dentro, o diâmetro externo menos 2 vezes a espessura do tubo, tudo isso ao quadrado dividido por 4. Então agora basicamente o que eu preciso fazer é manipular manipular algebricamente esse cara até eu chegar numa expressão que seja conveniente para trabalhar, para eu descobrir quanto é que vale o diâmetro externo, tá? Então a gente vai fazer isso aqui, tá? Vamos com bastante paciência, bastante calma, vamos trabalhando isso. Então, por enquanto eu vou deixar essa área externa do jeito que ela estava ali. π vezes diâmetro externo ao quadrado dividido por 4. Na área interna, a gente vai escrever o seguinte, π vezes. Quando eu tenho uma duplinha de caras aqui elevado ao quadrado, né, a gente lembra que a gente pode utilizar a forma que a gente conhece, eu posso escrever esse cara e fazer as propriedades distributivas, né, ou a gente pode lembrar que simplesmente vai ser o quadrado do primeiro. Então, diâmetro externo ao quadrado. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 4 vezes a espessura vezes o diâmetro externo. E o quadrado do segundo, mais 4 vezes a
espessura ao quadrado. Tudo isso dividido por 4. Certo? Então, agora o que eu posso fazer? Eu posso botar o π sobre 4 em evidência, que está aparecendo nos dois, tá? Então, π sobre 4 está aqui na frente. E o que eu tenho? Então, o que veio do primeiro termo, da área externa? A gente tem simplesmente diâmetro externo ao quadrado. Lembra que eu tenho um menos aqui dentro, tá? Então, o que veio do segundo termo? Eu tenho menos diâmetro externo ao quadrado. Menos com esse mais ficou menos. Menos com esse menos vai ficar mais. Então, mais 4 vezes a espessura vezes o diâmetro externo. E menos com esse mais ficou menos. Então, menos 4 vezes a espessura ao quadrado. Então, esses dois carinhas aqui se anulam. O diâmetro externo vai cortar com esse outro diâmetro externo. E me sobram simplesmente π sobre 4 vezes 4t vezes diâmetro externo menos 4t ao quadrado. Então eu tenho 4, eu vou cortar esses 4 todos, tá? Cortei esse 4 com esses 4 com esse 4. E eu chego então finalmente na minha expressão para a área desse tubo, que me diz que ele vale π vezes t vezes o diâmetro externo menos a espessura ao quadrado. Certo? Então, basicamente, o que eu fiz aqui foi só manipulação de uma expressão matemática, tá? E a gente chegou num formato muito mais confortável para trabalhar, tá? Tudo que a gente estava fazendo até agora, então, é descobrir como é que a gente estava relacionando a área que eu conheço, né, que veio dessa parte aqui, eu vou botar a área ali dentro. A espessura do tubo é um dado do problema, então conheço a área, conheço a espessura, e eu quero saber quanto é que vale o diâmetro externo, tá bom? Então agora a gente vai fazer esse relacionamento, a relação dessas coisas todas, tá? Primeiro vamos dar uma limpadinha aqui nessa manipulação toda que a gente tinha feito. E agora então a gente vai descobrir quanto é que vale o diâmetro externo. Então voltando para a caneta aqui, tá? A gente sabe então que a minha área de compressão vai ser dada por π vezes a espessura. Tá? Vou botar um dos t's em evidência aqui, tá? π vezes a espessura vezes o diâmetro externo menos a espessura. E agora eu vou substituir os valores que eu já conheço, tá? Então, na verdade, vamos primeiro isolar o diâmetro externo aqui, não vai nos prejudicar tanto, tá? Então a gente vai ter aqui do lado de cá, a gente vai ter a área de compressão dividido por π vezes a espessura. Isso aqui vai ser igual ao diâmetro externo menos t. E, portanto, o diâmetro externo vai valer a área de compressão dividido por π vezes t mais a espessura t. Então agora eu posso substituir esses caras pelos valores que eu já sei que eles têm que ter. Então a área de compressão mínima vai ser de 5.443,6 mm², dividido por π vezes a espessura do tubo. A gente viu, a da parede do tubo era de 15 milímetros. Então é isso aqui, mais a espessura, mais uma vez, de 15. E a gente vai descobrir, então, finalmente, o que o problema estava nos pedindo, fazendo essa conta simples aqui, tá? Então eu tenho 5.443,6 dividido por π e por 15. Isso vai me dar 115,51. Eu vou fazer essa soma com os 15 da parede. E eu descubro então que o meu diâmetro externo, no mínimo, tem que valer 130,52 milímetros.
Esse é um problema bem interessante, né? É um problema associado aos conceitos que a gente tinha visto de dimensionamento em tração e compressão. O problema nos dá, na verdade, uma tensão admissível de compressão e subsídios para a gente calcular quanto é que vale o carregamento. E a partir disso, então, a gente define qual que é o diâmetro externo mínimo, né? Então, se eu estou dimensionando, se eu estou criando, se eu estou projetando esse tubo do zero, eu sei que eu vou ter que pegar pelo menos um tubo com 130,52 milímetros de diâmetro externo. Se eu pegar um diâmetro externo maior do que 130,52 milímetros, a gente vai estar com tensões cada vez menores, né? Quanto maior for esse diâmetro externo, maior vai ser a área que resiste à compressão e, portanto, menores vão ser as tensões de compressão que estão agindo. Para eu bater exatamente sobre a tensão de compressão de 35 megapascals, a gente vai precisar dessa área mínima de 5.443,6 milímetros quadrados. Esse problema é interessante também porque nos deu a oportunidade da gente calcular uma expressão para uma área de um tubo a partir do seu diâmetro externo e a espessura da parede do tubo. E acho que é um probleminha muito bacana, assim, relativamente simples de resolver. A gente não tem grandes dificuldades de calcular os carregamentos, né? Mas ele nos deixa explorar diferentes aspectos da resolução desse tipo de problema, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado. Se quiserem, deixem comentários aqui no vídeo ou no grupo, no fórum do Moodle da sua disciplina. E muito em breve a gente volta com mais exercícios de resistência dos materiais aqui no canal. Até logo, gente. Obrigado.